Shalom Tovar a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sou o professor Wagner Alves e você está no canal Educação Ministerial. O tema de hoje é um tema maravilhoso e diga-se de passagem, se você está assistindo é porque você ama a palavra de Deus. Amém? Bom, antes de nós trazermos o tema, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse o seu like e ativasse o sino de notificação. Aproveite também e já compartilhe com outras pessoas, amigos, companheiros e assim por diante. Amém? O tema geral de hoje é tipologia bíblica. Porém, nós temos o tema específico que nós já vamos falar. Tipologia bíblica. Para que a gente não demande muito tempo, não demore bastante, nós vamos estar entrando na introdução deste tema maravilhoso, tá ok? Algumas revelações nas Escrituras são de difícil compreensão. Nós entendemos que isto é por falta de estudos mais simplificados, como, por exemplo, o tabernáculo e as peças que o compõem. Então, nós temos o tabernáculo, que é um tipo de algo, e temos os utensílios que também são tipos de alguma coisa, tá certo? E é o que nós vamos aprender. Queremos mostrar aos amados irmãos e a todos que estão nos assistindo a facilidade interpretativa dos utensílios, como também do tabernáculo. Quando se tem alguns materiais didáticos em mãos, quando você tem material complementares, né, fora a Bíblia, você aí tem uma facilidade maior de desenvolver essa interpretação. E alguns materiais eu quero lhe indicar aqui, que é comentários bíblicos, dicionários, enciclopédia e uma boa Bíblia de estudo com ajudas adicionais. Nós temos aí a Thompson, nós temos a Plenitude, nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal e assim por diante. Várias Bíblias muito boas para que você possa aí colocar nesse conjunto de materiais. Para bem compreendermos as Escrituras Sagradas, é necessário dedicarmos, buscarmos na fonte. A fonte é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré, o próprio Deus. Ele que tabernaculou conosco, se fazendo homem, encarnou-se e habitou no meio de nós. Cristo, ele encarnou-se, tornou-se carne para estar no nosso meio. Como está escrito em João 1,14, veja lá o que está escrito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A expressão o Verbo se fez carne, ela é passiva de uma interpretação tipológica? Pode ser que sim. Por exemplo, a expressão aponta para a palavra viva, que é o próprio Cristo. São expressões como esta que às vezes não entendemos, pelo fato de alguns não terem acesso a um bom dicionário ou léxico das línguas hebraicas e gregas, tá ok? Então, por exemplo, o verbo se fez carne, ele está mais relacionado a uma comparação, mas não deixa de ser uma sombra ou uma dúvida que possa existir nas Sagradas Escrituras, que precisa ser desmistificada para que nós possamos entender, tá ok? Continuando. Partindo do princípio que precisamos ser ensinados para melhorar nossas interpretações, no que tange a palavra de Deus, apresentamos este material, você que ama a Bíblia, que ama a palavra, seja de forma direta ou indireta, direta é aquele que sempre está, por exemplo, eu mesmo amo, sou apaixonado pela palavra de Deus diretamente, porque eu sempre estou estudando. Agora, indiretamente, aqueles que apenas compartilham, que assistem, que estão ali paliativamente manuseando a palavra, certo? De forma direta ou indireta, a tipologia contida na Bíblia Sagrada. Amém? Então, nessa introdução, nós deixamos aí mais ou menos familiarizado que para nós
fazermos uma interpretação, que seja ela hermenêutica, exegética, pericópica e assim por diante, nós precisamos de ter materiais complementares, materiais que possam nos ajudar. Nós vamos entrar no primeiro tópico, ou primeiro ponto desse estudo. Mas, como eu vou já adiantando, nós vamos fazer uma maratona desse estudo e vamos concluir ele com exatidão, mesmo que possa gerar aí alguns vídeos. E eu quero já aproveitar, você aproveite também e busque, né, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta e comece a acompanhar você pausadamente propedêutico, tá? Eu vou fazer com que você tenha condições de escrever os tópicos ou os pontos do estudo. Primeiro ponto ou primeiro tópico, o tabernáculo e a sua terminologia. O tabernáculo e a sua terminologia. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, gostaríamos de expor o tabernáculo e a sua terminologia. Gostaríamos que você que está nos assistindo analisasse cada versículo aqui exposto, mesmo esse versículo estando no nosso material aqui, nós temos que acompanhar, tá? Nós temos que estar estudando. E se você quer adquirir um material desse, você pode entrar aí, olhar na descrição que nós vamos deixar aí um número ou então um link para que você possa entrar em contato conosco, tá bom? Bom, Êxodo 26, do 1 a 14. Você vai ler esse texto, porque eu vou passar direto para a explicação. Eu não vou ler esse texto porque é do 1 ao 14. Então você vai anotar. Êxodo, capítulo 26, do 1 ao 14, tá ok? Ao 14. O tabernáculo. O tabernáculo foi construído por ordem de Deus a Moisés, conforme Hebreus 8 e 5. Hebreus 8 e 5 diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Amém? Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Veja bem, Deus mostrou a Moisés a forma, o modelo, a forma de como ele construiria o Mishkan. Certo? Nós já vamos entrar nas expressões. Eu já estou adiantando, gente. É porque eu estou com pressa de adiantar logo. Esse porque eu sou ávido no conhecimento. E visava fornecer um lugar onde Deus pudesse habitar entre o seu povo. Não queremos entrar em detalhes de cumprimentos, côvados, pois o nosso objetivo é simplificar o máximo para chegarmos ao nosso alvo, que é um dos maiores tipos que estão envolvidos no tabernáculo, que é as pontas do altar. Tá certo? O tabernáculo, algumas vezes, refere-se à tenda e estava dividida em duas partes. O lugar santo, que media 20 côvados de comprimento, certo? De comprimento por 10 de largura. Continha a mesa para o pão da proposição, o candelabro de ouro e o altar do incenso, e o lugar santíssimo, que era a segunda divisão, que era quadrado, de 10 côvados de cada lado, e nele estava ou encontrava-se a arca da aliança, um cofre sagrado que simbolizava a presença divina, uma cortina ou véu de um material de tecido fino dividia as duas seções. E o mais importante é que não era qualquer um que entrava, mas somente o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote. E apenas uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos a fim de fazer expiação pelos pecados do povo. Amém? Muitas cerimônias e muitos utensílios do tabernáculo tinham um significado típico e simbolizava a vinda de Jesus Cristo. Segundo a terminologia, a palavra tabernáculo no Ivrit, no alfabeto Haivrit, no hebraico, é Mishkan, lugar de habitação, moradia.
procede da palavra shakan, instalar, habitar, residir, morar em tenda, morar ou fixar. Então nós temos esses dois termos. O primeiro termo, mishkan, que quer dizer lugar de habitação, moradia. A palavra cognata, ou a palavra mais próxima, é o shakan, que quer dizer instalar-se, habitar, residir, morar em tenda, morar ou fixar-se. Tá ok? Alguma dúvida? Creio que não. No grego, a palavra é skene, que quer dizer tenda. A palavra tenda, né, vem também do grego skene, tabernáculo, feito de ramos verdes ou peles de animais ou outros materiais, do bem conhecido templo móvel de Deus, a partir do modelo do qual o templo em Jerusalém foi construído. Para a gente concluir essa parte da terminologia, veja bem, outra palavra aparentemente semelhante é skelos, vaso, implemento, utensílios caseiros, ferramentas domésticas, equipamento ou armamento de barcos, usado especialmente de velas e cordas. Metaforicamente, a metáfora vai dar uma explicação dizendo assim: metaforicamente, disse do homem de qualidade, instrumento escolhido, um vaso de honra. Era uma metáfora grega para inferir a composição antropológica, o corpo do homem, já que os gregos pensavam das almas como vivendo temporariamente no corpo. Podemos usar outra metáfora para o termo skenos, como corpo humano no qual a alma habita, como se fosse uma tenda, e que é derrubada na morte. Olha o que diz aqui a Bíblia. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei o santuário e edificado por mãos de homens, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Tá ok? Então veja aqui essa metáfora, essa figura de linguagem, ela se encaixa em algumas frases bibliológicas das quais nós às vezes não entendemos. Até os próprios sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus e escribas se indagaram e disseram um para o outro, ou falaram um para o outro o seguinte: olha, como ele pode derrubar o templo em 3 dias e depois o construir? Será ele maior do que o nosso pai Salomão, que construiu há mais de 7 anos, né, que precisou para ser construído o templo? Entendeu? Então é difícil, né? Às vezes a gente pega essas palavras e começa a nos perder. O tabernáculo era um lugar permanente da presença de Deus, conforme registra Ezequiel: meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Era a figura das coisas celestiais. Quanto mais conhecemos os detalhes do mexicano, mais entendemos a obra redentora de Jesus de Nazaré. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 11 e 12. Amém? Então, o segundo tópico, como símbolo, porém, este tópico será para a próxima explicação. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de estar fazendo a sua inscrição no nosso canal, dando o seu like e também ativando o sino de notificação. Compartilhe, tá ok? Deus abençoe e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso meio.